Quais são os investimentos de um investidor conservador? Onde é que ele deve procurar as fontes de investimentos? Isso aqui é uma pergunta que eu vou responder do Daniel. Daniel colocou lá: meu perfil é conservador. Além de tesouro, quais outros investimentos poderia sondar e estudar para colocar na carteira? Antes de continuar, vou até dar os parabéns aqui ao Daniel pela iniciativa dele de se preocupar em estudar. Então, é muito importante que antes de você fazer qualquer aplicação financeira, você estude, você entenda onde está sendo colocado o seu dinheiro, porque se isso não acontecer, você tem alta chance de perder dinheiro, mas muita chance mesmo. Por quê? Porque você vai estar terceirizando essa administração e corre um grande risco da outra pessoa não ter o menor interesse em fazer com que o seu dinheiro renda. Agora, para a gente responder a essa pergunta do Daniel, vamos dar uma olhadinha. Eu fiz aqui só uns breves slides aqui para a gente começar. O primeiro é o seguinte: o que é ser conservador? Porque o que é um investidor conservador, né? Vamos pensar um pouquinho no que é um investidor conservador e até para fazer um paralelo com o que eu estava dizendo anteriormente. A falta de conhecimento torna você supostamente conservador. Muitas vezes, se você conhecesse outros produtos, você investiria nesses outros produtos, mesmo se considerando uma pessoa conservadora. Por quê? Porque você entenderia os riscos, você entenderia o que está envolvido naquela aplicação financeira. Então vamos dar uma olhada aqui no que seria ser conservador, né? O que é ser conservador? Eu fui buscar aqui no Google uma resposta, até porque para a gente debater um pouco isso aqui, para a gente contestar um pouco isso aqui. Então, veja só, o conhecimento comum aqui é de que investidor conservador é aquele que prefere a segurança e a preservação do capital em detrimento de altos retornos em um curto período. Vamos lá. O que faz sentido aqui? Primeiro, você prefere segurança e preservação do capital. Isso aqui, eu acho que todo investidor ele quer preservação do capital, ele quer segurança. O problema é que tem uns que realmente salgam um pouco a mão com relação a isso. Agora, em detrimento de altos retornos, não necessariamente, porque você pode ter investimentos que são altamente conservadores e tem um elevado retorno. Isso aí não principalmente por conta de assimetrias que acontecem no mercado. Mas de qualquer forma, eu daria uma nota 9,5 aqui para essa explicação. Se você se identifica com isso, ótimo, né? Bom, quais seriam as preferências também do investidor conservador segundo as fontes consultadas aqui, né? Então, primeiro, baixo risco. O que é? Você procura investimentos de baixo risco. Agora, a gente precisa definir muito bem o que é um baixo risco, porque existem várias dimensões de risco. Existe uma dimensão de risco que é o chamado risco de crédito. Só para dar dois exemplos, vou dar só dois exemplos aqui, senão a gente vai ficar um tempão conversando. Mas o risco de crédito é qual? É aquele no qual você empresta, você faz um empréstimo e aquele dinheiro não volta mais para sua mão. Não é necessário. Empréstimo que eu estou me referindo aqui pode ser, inclusive, um empréstimo para o banco. Você faz lá um CDB e o banco não devolve esse dinheiro. Por quê? Porque, sei lá, investiu mal, quebrou, e aí quem vai devolver é um outro ente, mas dentro daquele determinado limite, né, que grande parte das pessoas conhece, mas isso não necessariamente é um baixo risco de crédito, né? Ele tem um risco de crédito considerável. Uma outra dimensão é o chamado risco de mercado. Esse risco de mercado é aquele mais conhecido por nós no mercado de ações, que você tem lá o preço sobe, o preço cai, o preço da ação sobe, o preço da ação cai. Isso aí é o chamado risco de mercado, que não existe só no mercado de ações. Eu estou chamando a sua atenção aqui porque ele existe também no mercado de renda fixa, também no mercado
de investimentos que são considerados de baixo risco. Aqui embaixo você tem um vídeo aqui na descrição, tá? Você vai chegar lá na descrição, tem um vídeo chamado Marcação a Mercado. Dá uma olhada nesse vídeo para você entender o que eu tô falando. Bom, outra coisa seria retornos. Lá estava retornos consistentes, e aí eu coloquei retornos positivos consistentes, porque retorno não é só o positivo, você pode ter um retorno negativo. Você investiu 100, vai sacar 90, você teve um retorno negativo, né? Porque normalmente a gente esquece desse detalhe, né? Então, são retornos positivos, tá? Então, retornos positivos consistentes. Ou seja, eu estou sempre tendo retornos consistentes, estou sempre tendo retornos positivos, sempre recebendo acima do valor, quer dizer, o meu dinheiro sempre está crescendo na medida, nos períodos de remuneração, né? Tem períodos de remuneração diário, tem períodos de remuneração mensal, então se ele for diário, meu dinheiro sempre estará maior amanhã do que está hoje. E se ele for mensal, meu dinheiro sempre estará maior no mês que vem ou no dia do aniversário do que está hoje. Bom, um outro aqui é a liquidez, né? Liquidez é o quê? Uma preferência pela liquidez. É a preferência por você tirar o dinheiro da aplicação financeira sem perda, ou assim, rapidamente sem perda. Porque existem aplicações financeiras que elas ficam bloqueadas. Essas que ficam bloqueadas, se você precisar sacar rapidamente, você vai incorrer em perdas, você vai ter perdas, certo? Porque ela não tem essa característica de liquidez. Então, o investidor mais conservador, ele quer essa liquidez. Outra coisa, proteção contra inflação. Isso aqui é um pouco... Não é uma verdade absoluta, porque às vezes é claro que o investidor ele procura isso, mas muitas vezes ele abre mão dessa proteção contra a inflação simplesmente para ter um valor maior do que ele tinha no começo da aplicação. Isso aí para ele já estaria suficiente no que diz respeito, que seria aqueles retornos positivos consistentes, tá? Na maioria dos investidores conservadores, eles não ficam muito, a maioria deles não fica muito atenta com a inflação, certo? Até porque se ficasse, teria outra alocação nos recursos. E finalmente, monitoramento constante. Quer dizer, em geral, por mais que as pessoas digam assim, mas eu não fico olhando e tal, as pessoas ficam olhando o tempo todo lá e tal, para ver se o dinheiro baixou, se o dinheiro subiu. E aí, isso aí é uma característica das pessoas que são classificadas como conservadoras. Aí eu quero fazer só um destaque, que é justamente com relação a essa classificação. Existem alguns fatores que levam, como eu já disse no começo, desculpe, como eu já disse no começo, essa busca pelo, assim, o desconhecimento, ele ajuda você a tomar uma posição mais conservadora. Da mesma forma, esse monitoramento é uma característica de uma pessoa que seria classificada como conservadora. Agora, vamos dar uma olhada nos investimentos que são aqueles que o Daniel perguntou aqui, quais seriam os que ele olharia. Eu vou ampliar isso ao final, mas eu vou mostrar aqui aqueles três que são, três, na realidade quatro, né? Eu vou botar dois juntos, mas aqueles quatro que são os mais comuns, tá? Aqueles mais comuns que são esses aqui. Vamos dar uma olhada. Primeiro de todos é o CDB. Certificado de Depósito Bancário é uma aplicação conservadora. Eu não coloquei aqui a poupança é uma aplicação conservadora, mas certamente ele não vai querer aprender muito mais sobre a poupança, porque é um produto bastante simples aí, né? Bom, então o CDB é uma aplicação conservadora e tem a característica de liquidez, né? Você tem outro que é a LCA, que também tem característica bastante conservadora, e a LCI. Só que essas duas, elas não têm
a característica da liquidez. Elas atualmente, a liquidez delas, da LCA é de 9 meses e da LCI de 12 meses, né? São 360 dias aí para você ter o acesso aos recursos, né? E a LCA 270 dias. Bom, agora, qual seria o outro? Que é o Tesouro Selic, né? Dentro do Tesouro Direto, o Tesouro Selic é aquele que é mais seguro, né? Mais seguro do ponto de vista, não que os outros tragam, eu estou falando do ponto de vista do risco de mercado, não do risco de crédito, porque esse aqui é o investimento de menor risco de crédito de todo o mercado, se chama Tesouro Selic, tá? De todo o mercado brasileiro. Se tiver no mercado internacional, aí o Tesouro Selic perde muitas posições. Bom, então, dito isso, eu tenho só um comentário aqui a fazer, que é o seguinte: se você, no lugar de querer ser um investidor classificado ou autoclassificado como conservador, e principalmente você que está procurando estudar, para você que tá buscando mais conhecimento, as próprias ações, né, o investimento em empresas, e aí seria realmente um investimento, seria menos aplicação financeira, porque esses que nós passamos são aplicações financeiras. Eu acho que vale muito a pena você aprender como funcionam as ações, aprender como funciona a aplicação o investimento em empresas, porque ela traz as empresas, elas trazem um componente dinâmico, diferente de um CDB que você vai emprestar o seu dinheiro para o banco, de uma LCA que você vai emprestar o dinheiro para o banco, de uma LCI que você vai emprestar o dinheiro para o banco e de um tesouro direto que você vai emprestar o dinheiro para o governo. A empresa, ela é viva, ela é dinâmica, ela muda, ela cresce, ela gera resultados. Então, ela é muito mais dinâmica do que essas operações que são basicamente operações de empréstimo que você está fazendo. Você está sendo simplesmente um emprestador. O pessoal não gosta muito, mas é o que os bancos fazem, é emprestar dinheiro, né? E tudo bem, eles têm se dado muito bem até aqui. Tranquilo, não dá para discutir com relação a isso. Só que eles emprestam com as taxas de juros mais altas. Mas aí, lá vou eu. Sugiro a você que invista um pouco mais, já que você quer aprender, em conhecer o investimento em empresas, né? Você poder participar do resultado das empresas, do crescimento das empresas, da inovação e por aí vai. E pode ser no Brasil, pode ser no exterior. Hoje o nosso sistema financeiro está muito mais aberto e muito mais cheio de opções, né? Cheio de possibilidades do que era há alguns, sei lá, 10, 12 anos atrás, né? 10, 15 anos atrás. Bom, e aí, para você que chegou aqui, se não me conhece, sou o Beto Veiga, e o canal está aqui, que trata de investimentos, a gente vai falar sobre ações, e vai falar sobre renda fixa, vai falar sobre tudo. Já tem muita coisa no canal, são mais de 400 vídeos, né, a respeito desses investimentos. E eu vou deixar, se você não é inscrito, inscreva-se para receber as informações. Deixa um comentário, deixa uma pergunta, né, dá um bom dia, boa tarde ou boa noite, porque com com esse movimento, o YouTube entrega esse conteúdo para mais gente. E aqui do lado, eu vou deixar um vídeo sobre um programa de renda fixa, um programa de investimentos em renda fixa. Desse lado aqui, eu vou deixar o último vídeo publicado. E aqui na descrição, além do programa de renda fixa, eu vou colocar um link para o curso, o programa Ícone, que trata de tudo, ações, debêntures e tudo mais. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo e até lá.